Existem muitos destinos famosos na Europa e vários merecem a própria fama. Barcelona, Paris, Londres, Amsterdã e tantas outras vivem cheias de gente e de câmera apontada para todo lado. Só que, quando você foge um pouco desse roteiro, descobre um outro continente. Aldeias escondidas, vida devagar, ruas vazias e histórias que quase ninguém conta. Você já imaginou um lugar onde o sol nasce 2 vezes no mesmo dia? E se eu te contar que existe uma aldeia espanhola com 7 moradores e 9 bares? Hoje, no Belo Mundo, a gente vai viajar por 11 aldeias europeias pouco conhecidas, cheias de história, silêncio e surpresas. E, se você ficar até o final, ainda tem um bônus especial. Número 1. Fuggerei, Alemanha. A gente começa a nossa viagem pela Alemanha, mais exatamente em Augsburg, uma cidade que fica a cerca de 1 hora de Munique. E é ali que existe uma vila que parece ter ficado presa no século XVI. O nome dela é Fuggerei, e ela é considerada o conjunto habitacional social mais antigo do mundo ainda funcionando. A vila foi criada pelo banqueiro Jacob Fugger, um dos homens mais ricos da Europa, para oferecer moradia digna a trabalhadores pobres. E acredite se quiser, até hoje o valor do aluguel permanece simbólico, um pouco mais de €1 por ano. Isso mesmo, um ano inteiro pagando o equivalente a uma garrafinha de água. E essa não é a única coisa que continua igual. O benefício vem acompanhado de uma regra que existe desde o começo. Quem mora lá deve rezar 3 vezes por dia pela alma do fundador. É tradição antiga e ainda faz parte do acordo. Outro detalhe curioso é o toque de recolher. Os portões fecham à noite e se alguém chega depois da hora, precisa pagar uma pequena taxa ao vigia para entrar. Não é nada pesado, mas mostra como algumas regras medievais simplesmente nunca foram revogadas. Fuggerei foi bombardeada na Segunda Guerra, passou por reconstruções e resistiu a 5 séculos de mudanças ao redor. E mesmo assim, segue funcionando como uma vila real, com moradores reais, que vivem dentro de um modelo criado muito antes da Alemanha moderna existir. Número 2. Civita di Bagnoregio, Itália. Saindo da Baviera alemã, a gente agora segue para o interior da Itália. É lá, no Lácio, a cerca de 2 horas de Roma, que fica uma das aldeias mais frágeis e ao mesmo tempo mais impressionantes do país. O nome dela é Civita di Bagnoregio. Civita ficou conhecida como a cidade que morre. E esse apelido não é à toa. A aldeia inteira está construída sobre um penhasco de tufo vulcânico, um tipo de rocha que se desfaz com facilidade. Cada chuva forte, cada deslizamento e cada rajada de vento desgastam um pouco mais a base da cidade. Ruas sumiram, casas ruíram e parte do morro simplesmente desabou com o passar dos séculos. Hoje, Civita tem pouquíssimos moradores fixos. Os registros mais recentes falam em cerca de 12 pessoas vivendo ali o ano inteiro. E o detalhe mais curioso é que mesmo com tão pouca gente, a aldeia tem mais gatos do que habitantes. São cerca de 12 moradores e 20 gatos dividindo o mesmo penhasco isolado. Para entrar na aldeia, não tem mistério, mas tem esforço. É preciso atravessar uma ponte estreita de quase 1 quilômetro construída porque o caminho original simplesmente sumiu. Carro não passa, ambulância não passa. Todo mundo chega a pé. E mesmo com tão poucos habitantes, algumas tradições seguem firmes. Na Sexta-feira Santa, por exemplo, acontece a procissão do Santo Crucifixo de Bagnoregio, um ritual secular que atravessa gerações. A cerimônia nasceu de uma lenda de 1449, quando uma mulher piedosa rezava diariamente diante do crucifixo, pedindo o fim de uma peste que devastava a região. Até que um dia, segundo a tradição, ela ouviu uma voz dizendo que suas preces tinham sido atendidas. Pouco depois, a epidemia cessou, e a devoção ao crucifixo virou parte da identidade da aldeia. Número 3. Tet, Albânia. Seguindo viagem, a gente agora entra nos Balcãs para conhecer Tet.
uma aldeia escondida nas montanhas conhecidas como Alpes Albaneses. É um vale isolado, cercado por picos tão altos que durante décadas chegar aqui era quase impossível, principalmente no inverno. Por causa disso, esse lugar virou um refúgio perfeito para quem procura silêncio, natureza e aquela sensação de que o mundo inteiro ficou lá atrás. O vale atrai caminhantes e amantes da natureza, mas um dos pontos mais famosos da região é a Cachoeira de Grunas. Do centro da vila, são cerca de 30 a 40 minutos de caminhada. A trilha é tranquila e passa por casas de pedra, prados abertos, pequenas pontes e trechos rochosos. No final, a paisagem compensa. A água despenca de um desfiladeiro estreito em uma queda de quase 30 metros, formando uma piscina natural geladíssima, típica da altitude. Mas Teth não se resume à paisagem. A aldeia preserva algo raro na Albânia moderna, traços do Kanun, o antigo código tradicional que regulava a vida nas montanhas. Ele definia desde regras de hospitalidade, casamentos, heranças e até disputas de sangue. Era uma lei oral, criada muitos séculos atrás, que determinava as regras de convivência quando o Estado ainda não existia nessas montanhas. O lado mais conhecido e mais tenso desse código é a Jak Marja, a chamada vingança de sangue, em que famílias podiam entrar em ciclos longos de retaliação. Hoje, isso quase não acontece mais, mas a tradição deixou marcas profundas na região. E é aí que entra um dos lugares mais curiosos dessa vila, que é a Torre da Reconciliação. Durante séculos, ela serviu como abrigo para homens envolvidos em rivalidades familiares, até que se chegasse a um acordo de paz. Incrível, não? Número 4. São Brás de Alportel, Portugal. Nosso próximo destino é o Algarve, uma região do sul de Portugal que quase todo mundo conhece pelas praias. É daqui que vêm aquelas fotos famosas da Benadil Cave, a gruta dourada que domina as páginas de viagem nas redes sociais. Mas, longe da costa movimentada, existe um Algarve completamente diferente, escondido no interior. E é ali que fica São Brás de Alportel. A aldeia é pequena, tranquila e cheia de casas brancas com detalhes coloridos típicos do sul português. Mas o que realmente faz São Brás se destacar não tem nada a ver com praia. A vila é considerada a capital portuguesa da cortiça. E isso não é só título. Grande parte da cortiça usada em vinhos, artesanato e até produtos modernos passa por aqui. A região é cercada por sobreirais, as florestas de sobreiros que produzem a cortiça. A extração acontece a cada 9 anos e segue praticamente o mesmo método há séculos. Corte manual, muita precisão e cuidado com a árvore, que continua produzindo por mais de 200 anos. Andando pela aldeia, dá para ver como isso moldou o lugar. Oficinas antigas, pequenas fábricas familiares e museus dedicados à cortiça ajudam a explicar por que São Brás cresceu em torno dessa atividade. A economia local depende dela até hoje. É um pedacinho do Algarve que quase nunca aparece nas fotos de viagem, mas que deveria. Número 5. Gimmelwald, Suíça. Todo mundo em algum momento já sonhou em conhecer a Suíça. Seja por cidades famosas como Zurique e Genebra, pelos chocolates que viajam o mundo inteiro ou pelas estações de esqui que aparecem em filmes e anúncios de inverno. Só que, longe desse roteiro conhecido, existe uma Suíça que passa despercebida pela maior parte das pessoas. E é aqui que entra Gimmelwald, uma aldeia-vila pendurada nos Alpes. O vilarejo fica no vale de Lauterbrunnen, uma região cercada por paredões de pedra e cachoeiras altas que despencam das montanhas. Mas o que torna esse cantinho tão especial é o fato de ele ter resistido à transformação em mais um resort de esqui. Enquanto as vilas vizinhas receberam hotéis, pistas, teleféricos e spas, aqui a vida continuou simples. Carros não entram. Não existem estradas largas nem construções modernas.
Para chegar, a única opção é subir de teleférico. E quando você desembarca, a sensação é de ter voltado décadas no tempo. Casas de madeira com flores nas janelas, celeiros antigos, pastos abertos e um silêncio que só aparece em lugares realmente isolados. A pequena aldeia tem cerca de 130 moradores fixos, quase todos envolvidos na agricultura alpina. No verão, as vacas sobem para pastagens mais altas e os sinos delas ficam audíveis por todo o vale. No inverno, tudo desacelera ainda mais e o povoado fica praticamente só com seus habitantes. Esse pedacinho dos Alpes acabou chamando a atenção justamente por isso. É um dos últimos vilarejos suíços que ainda mantém o jeito antigo de viver, longe do brilho das grandes estâncias de esqui e perto da paisagem que fez o país famoso. Número 6. Gasa d'Alur, Ilhas Faroe. Do calor do sul, a gente vai direto para um dos cantos mais ventosos do Atlântico Norte. Quase todo mundo já ouviu falar das Ilhas Faroe, aquele arquipélago perdido no Atlântico Norte que pertence ao Reino da Dinamarca. Elas são conhecidas pelos penhascos gigantes, pelo clima imprevisível e também pelo Grindadrap, o tradicional ritual de caça à baleia que gera debates no mundo inteiro. É um território de paisagens radicais e costumes antigos, onde a vida segue um ritmo próprio. E é justamente ali que fica um dos vilarejos mais isolados e fotogênicos do arquipélago, Gasa d'Alur, na ilha de Vágar. Cercado por montanhas tão altas que o sol demorava a chegar no inverno, o lugar viveu quase completamente isolado durante décadas. O acesso era feito apenas por trilhas íngremes e os moradores precisavam atravessar os montes a pé para receber correspondência ou comprar o básico. Essa dificuldade deixou marcas. No início dos anos 2000, restavam pouco mais de uma dezena de pessoas morando ali o ano inteiro. Foi só em 2004 que um túnel finalmente conectou o vilarejo ao restante das Faroe, uma mudança enorme para quem vive ali, mas que não tirou o clima de isolamento. O símbolo do lugar é a cachoeira Mulafossur, que despenca de um penhasco direto no mar. Ela aparece em fotos do mundo inteiro, mas a aldeia continua pequena, silenciosa e cercada por telhados de grama e ovelhas que circulam livremente. Número 7. St. Kilda, Escócia. No extremo noroeste da Escócia existe um arquipélago tão distante que durante muito tempo muita gente duvidava até da sua existência. É St. Kilda, um conjunto de ilhas isoladas a mais de 160 quilômetros do continente, cercado por falésias enormes e um mar que não perdoa. Por séculos, uma pequena comunidade viveu ali, praticamente desconectada do resto do país. As famílias dependiam da pesca, de um pouco de agricultura e, principalmente, da coleta de aves marinhas. Era uma prática tão importante que os moradores viraram especialistas em escalar penhascos verticais para capturar fulmares e gansos, algo que impressionava viajantes desde o século XVIII. Mas a vida era dura. As tempestades isolavam a ilha por semanas, navios não conseguiam se aproximar e doenças trazidas por visitantes causavam estragos enormes. No início do século XX, já não havia estrutura para continuar. Em 1930, os últimos 36 habitantes pediram ao governo escocês para serem realocados. As casas ficaram ali, intactas, com utensílios e móveis espalhados, como se a vila tivesse sido interrompida no meio do dia. Hoje, ninguém mora de forma permanente ali. A área é administrada pela National Trust for Scotland e só recebe pesquisadores, equipes militares que operam uma estação de rádio e alguns visitantes autorizados. É um patrimônio da Unesco tanto pela natureza quanto pelo registro histórico deixado pelos antigos moradores. Número 8. Piódão, Portugal. Depois de cruzar parte da Europa, a gente volta para Portugal, desta vez para o centro do país, mais exatamente para a Serra do Açor. É ali, escondida entre encostas íngremes e curvas fechadas, que fica Piódão,
uma das aldeias históricas mais conhecidas das chamadas aldeias de xisto. A primeira impressão já surpreende, porque tudo na paisagem é feito do mesmo material, das casas às ruas e até as pequenas escadarias que ligam um nível ao outro do terreno. O formato da aldeia nasceu da necessidade de se adaptar ao relevo duro da serra. As casas foram sendo encaixadas em diferentes alturas, criando um desenho irregular que virou marca registrada do lugar. O xisto, para quem não sabe, é uma pedra escura típica daquela região e que dá à aldeia um visual único, principalmente ao entardecer, quando a luz se espalha pelas fachadas e deixa tudo com um ar mais intimista. A vida ali sempre foi marcada pelo isolamento. Durante décadas, chegar a Piódão era difícil, porque a estrada era estreita e sinuosa. Isso acabou protegendo o vilarejo de reformas e manteve boa parte da arquitetura original. Até hoje, o lugar continua pequeno e silencioso, com pouco mais de 100 moradores fixos. Um detalhe curioso é a igreja matriz pintada de branco, que contrasta com o tom escuro das casas. Ela virou o grande símbolo da aldeia e mostra como, desde o século XVIII, mesmo um território afastado, precisava de um ponto central para a comunidade. Um lugar discreto, organizado em camadas de pedra, que segue exatamente o que a montanha permite. Número 9. Rupit, Espanha. O próximo destino fica no nordeste da Espanha, em uma região montanhosa da Catalunha, onde pequenas aldeias medievais ainda fazem parte da paisagem. Entre elas está Rupit, um vilarejo construído sobre enormes blocos de rocha natural. Para quem precisa de referência, ele está a cerca de 90 quilômetros de Barcelona. O charme do lugar está justamente no terreno acidentado. As casas se alinham em ladeiras estreitas, escadarias irregulares e passagens que parecem moldadas pela própria pedra. Varandas antigas, janelas pequenas e fachadas de séculos passados mostram como a aldeia preservou um estilo que saiu de cena no resto da região. A entrada da parte histórica acontece por uma ponte suspensa de madeira que balança um pouco quando alguém atravessa. Ela virou símbolo do vilarejo porque cria uma transição curiosa entre o mundo moderno e a área medieval, que continua praticamente intacta. A paisagem ao redor ajuda a entender por que Rupit ganhou fama entre quem gosta de natureza. Perto do vilarejo ficam os Cingles de Tavertet, que são enormes paredões de arenito formados por erosão ao longo de milhares de anos. Eles criam mirantes naturais com vista para vales profundos. E seguindo uma das trilhas da região, aparece a Cascada de Salent, a maior queda d'água da comuna, onde um rio despenca de um penhasco alto e forma uma cortina impressionante na época das chuvas. Um pedaço da Catalunha rural que se manteve discreto mesmo estando perto de uma das regiões mais movimentadas da Espanha. Número 10. Reine, Noruega. O próximo destino fica no extremo norte da Noruega, dentro das Ilhas Lofoten, um arquipélago conhecido por montanhas pontudas, fiordes estreitos e vilas de pescadores que parecem obras de arte naturais. Entre essas ilhotas surge Reine, um lugar pequeno que acabou virando referência visual do Ártico norueguês. O vilarejo se espalha por pequenas ilhas ligadas por pontes e cercadas por picos que sobem direto do mar, criando uma paisagem quase vertical. As casas vermelhas que muita gente reconhece são os Horbuer, antigas cabanas usadas por pescadores desde o século XIX. Algumas ainda servem à atividade pesqueira e outras foram adaptadas, mantendo a estrutura original que marca a identidade da região. A base econômica sempre foi a pesca do bacalhau do Ártico, chamado de skrei, que migra para as Lofoten no inverno. Por causa desse ciclo, a vida local segue o ritmo das marés e das migrações, e não de um calendário turístico. É exatamente isso que mantém a aldeia com caráter autêntico mesmo depois de ganhar fama no mundo inteiro. Como fica acima do Círculo Polar Ártico, o lugar enfrenta meses de escuridão total no inverno e dias intermináveis no verão.
Esse fenômeno do sol da meia-noite e da noite polar influencia tudo, desde o horário das pescarias até a rotina da população. Mesmo pequena, essa comunidade mantém uma das paisagens mais marcantes da Noruega. Montanhas, fiordes, casas de madeira e um silêncio típico do extremo norte, um daqueles vilarejos que chamam a atenção justamente por não terem sido criados para impressionar ninguém. Número 11. A Goucha, Espanha. Para finalizar nossa viagem, a gente volta à Espanha, porque agora é a vez de conhecer uma aldeia minúscula da Galícia que virou assunto por um detalhe completamente fora do comum. O lugar tem cerca de 7 moradores fixos. 7 pessoas vivem ali o ano inteiro. Só que, espalhados por esse mesmo pedaço rural, existem 9 bares funcionando normalmente. Para muita gente isso soa impossível, mas faz sentido quando se entende a rotina da região. 2 vezes por mês, nos dias 11 e 23, o vilarejo muda de cara. A feira tradicional atrai moradores de diversas aldeias vizinhas, formando um movimento que nenhuma cidade pequena da área consegue gerar. Nesses dias, os bares que parecem exagero atendem centenas de visitantes e chegam a servir perto de 1000 refeições. Para um lugar tão pequeno, é quase uma cena surreal. A estrutura da feira também ajuda a explicar tudo. Ali existem os chamados pendelos, que são galpões de pedra alinhados um ao lado do outro. Eles servem como abrigo para barracas, comidas típicas e vendedores que montam o espaço apenas nas datas de mercado. Quando a programação inclui pratos regionais, como a carne ao caldeiro preparada em panelões, o fluxo aumenta ainda mais. Outro fator importante é a rota de peregrinação conhecida como Via da Prata, uma das variantes do Caminho de Santiago. Muitos caminhantes passam por ali e encontram nos bares um ponto estratégico para comer, descansar e seguir viagem. No restante do mês, a aldeia volta ao seu ritmo discreto. Só um pequeno conjunto de casas rurais cercadas por campo, mas nos dias de feira, vira um polo gastronômico improvável onde 7 moradores seguram uma estrutura que atende centenas de pessoas. E por hoje ficamos por aqui. Agora me diz, qual desses lugares mais te impressionou? Conta pra gente aqui nos comentários. Se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no Belo Mundo e ativa o sininho para não perder as próximas viagens. Obrigado por ter ficado com a gente até o final. Nos vemos na próxima aventura.